Mundo Corporativo, com Juliana Ferrari. Muito bom. Boa tarde, Ju. Tudo bem com você, minha amiga? Boa tarde, Márcio. Boa tarde, ouvintes. Ju, hoje a gente vai falar da gestão do tempo. Você estava me falando aqui que é a dúvida de muita gente. Estamos chegando aí no meio do ano e tem gente ainda que não ligou aí as máquinas para conseguir aí atravessar 2019 de uma maneira, no mínimo, correta. Diga-nos como lidar melhor com o tempo. Nossa, o tempo é muito precioso, né, gente? É muito comum a gente se ver pensando, falando, nossa, como tá corrido, como passou, né? E assim, um ponto importantíssimo, né, quando a gente fala do tempo, primeira coisa é que a gente não tem fórmula mágica do tempo, porque ele sempre terá 24 horas, sempre a gente vai ter cada vez mais cobranças, atribuições, e o grande quesito, né, relevante nessa história é saber o que é prioridade, né? E as pessoas muito me perguntam, né, como que eu faço para administrar. Primeira coisa importantíssima é saber quais são os seus valores, né? O que você... E essa pergunta, ela é muito forte, porque o que é valor para você pode ser que não seja para outra pessoa. Então, um ponto importante para os nossos ouvintes refletir é assim: o que eu realmente valorizo, o que realmente eu quero ser, fazer, quem eu sou, por quê? Porque às vezes as pessoas fazem muitas comparações e ela tem uma realidade diferente da outra, tem uma vida diferente da outra pessoa. Então, primeiramente, o que são seus valores? É família, é trabalho? Qual é a ordem disso? Porque o que acontece? Muitas vezes, que é o grande desperdício, é que a gente faz tanta coisa, que muitas vezes a gente desperdiça nosso tempo apagando incêndio, fazendo coisas de cima ou circunstanciais, que as coisas que realmente são importantes para a nossa vida são deixadas de lado. Então, primeiro ponto é em pensar qual é o meu propósito, quais os meus valores e qual a prioridade em tudo isso. Porque não dá pra gente eu não consigo ser, por exemplo, só mãe, ou só profissional, ou só esposa. Eu sou parte do meu tempo, eu sou parte desses papéis que eu estou e represento. Então, esse é um ponto importante, a gente tirar essa capa de super-herói, super-heroína, que a gente não consegue fazer tudo. Então, trabalhar com a nossa limitação e saber o que é realmente importante é importante. Um outro ponto importante é saber o nosso ciclo biológico. Porque o tempo, ele é muito subjetivo. Porque por exemplo, tem pessoas que demoram muito mais e precisam de concentração total para realizar uma tarefa. Tem pessoas que conseguem tirar de letra. Tem pessoas que têm que dormir 8 horas, têm que dormir 10 horas. Não é questão de incompetência, né? É questão mesmo de orgânica, né? Sim, de cada um. Exatamente. Isso é tão importante a gente ter esse autoconhecimento, sim. Porque tem pessoas que precisam dormir de 6 horas, 4 horas. Eu tinha um chefe que eu achava incrível. Ele falava, Márcio, eu durmo extremamente humorado, divertido, assertivo, liderava, era líder, sabia controlar, mas tinha lá mais de 70 pessoas sob comando dele. Sim. E ele dormia no máximo 3 horas e meia por noite. E corria. Participava de todas as corridas, uma saúde aparentemente boa. Um exemplo, né? Nossa! Mas dormindo 3 horas por dia, como é que consegue? Aí que tá. Cada um tem o seu ciclo biológico, cada um tem o seu tempo de sono, né? O ciclo biológico é a gente saber qual horário que a gente tem durante o dia, que a gente está mais em alerta. E é nesse momento do nosso ciclo, tem gente que é de manhã, tem gente que é à tarde, tem gente que é à noite, eu buscar fazer as atividades respeitando esse meu ciclo quando é possível. Quando não é possível, por exemplo, um horário comercial, eu tenho que respeitar, eu colocar as outras partes da minha vida, de minhas atividades, nesse horário que eu estou em alerta.
saber essa conscientização, ela é importante, né? Saber respeitar o seu tempo e saber as suas necessidades é importante, né? E a cabeça não deve ser guardada somente para isso. Deixa as coisas no papel, olha essa agenda. O ideal é você fazer domingo, você fazer no tempo, ao invés de, por exemplo, ir pra cama, que isso é muito comum. Eu não consigo dormir porque eu fico pensando nas coisas que eu tenho que fazer. Para, não é nesse local para fazer. Saia da cama, vai lá pro escritório, vai lá pra cozinha, vai lá pra sala, senta e começa a colocar no papel. Tira da cabeça para colocar no papel, porque você vai conseguir trabalhar mais racionalmente, menos emocionalmente, porque aí vai passar o tempo e você não consegue dormir, você vai ficando cada vez mais ansioso. Então, ter agenda, colocar na agenda ou no celular, ou numa agenda, ou num papel, ou colocar os post-its, ela é necessário. E sempre colocar o que realmente são as circunstâncias do meu dia a dia que eu tenho que Estabelecer fazer, as prioridades. o que é realmente importante que eu tenho que fazer. Por exemplo, quantas vezes que a gente fala assim, ai, não tive tempo de ligar para um amigo, e a gente acaba tendo tempo para desperdiçar com aquelas pessoas, entre aspas, amigos, que não são relevantes na nossa vida. Ai, nossa, ele fala. Porque um outro ponto importante, saber falar não. Saber o seu limite, porque você fala sim, você acaba realmente não tendo tempo para nada. E ter uma disciplina, né? Eu vou confessar aqui, gente, faz... Quanto tempo você fez aniversário? Já tem uns 2 meses. 2 meses. 2 meses. Eu escrevi um post-it, vou mandar, faço questão de publicar isso no meu story hoje. Tem um post-it no meu carro, desde então, trazer o livro da Ju. Você tem o livro na mão? Não tenho, Márcio. Tá no meu armário, porque eu já tirei do carro, já coloquei, já trouxe, já levei. Falei assim, e tá lá. Eu me acostumei a ver o post-it. E não tiro o post-it, não pego o livro e tá lá. E a gente coloca isso na cabeça, a gente realmente não vai lembrar disso, né? Porque a gente não se compromete, mas isso aí não é nisso só, é em tudo. É em tudo, né? tudo. A gente, tem que visitar. Por que as pessoas só pensam nesse significado da vida? Eu tenho um filho de amigos que já vai completar 1 ano que eu tenho que levar. E comprei o presente de quando nasceu. Vai lá e faça. Márcio, vamos comprometer aqui nossos ouvintes, Márcio. Procrastinador. Vai deixando. E aí, o que acontece? A nossa vida é tão preciosa, as pessoas hoje não estão vivendo hoje. E o que acontece? Ou, muitas vezes, a gente está no mal do século, com alto índice que a gente já falou, ou vendo do passado, com comportamentos depressivos, no sentido de, o que eu fui, o que aconteceu. Ou, muitas vezes, a gente está num outro ciclo, que é viver só o futuro. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir educar meus filhos? Será que eu vou conseguir? Mas eu estou pensando que em julho... Calma! A gente está esquecendo de viver o hoje. O que acontece com isso? Não é que a gente não tem que ressignificar passado, pensar ou planejar para o futuro. É importante. A questão é o excesso disso. Exatamente. É você estagnar o hoje para viver nesses tempos que não é o presente. Né? Então, assim, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Quando eu aposentar, eu vou viver. E a pessoa tem aquele vazio existencial. Ou quando você fala assim, nas férias eu vou fazer isso... Gente, por favor, ou só tem felicidade quando sextou, sabadão. Para! A nossa vida, ela pode ser adquirida dia a dia, momentos preciosos. Então, coloque na agenda para ligar para um amigo que você gosta, que a amizade é importante, fazer check-ups, não espera acontecer, cuidar de si, fazer uma atividade que gosta, fazer uma meditação, cuidar da sua espiritualidade, dar valor às questões que você acha que vale a pena, por exemplo, os seus amigos, a sua família, o seu trabalho, o que eu tenho que focar no meu trabalho para ter resultados mais significativos e parando de cuidar do trabalho dos outros, do que os outros não fez ou deixou de fazer. Isso, as pessoas estão cuidando muito do outro e não está se cuidando. O tempo passa, ele é precioso, gente. Um ponto importante, né, com relação nesse quesito de desperdiçador, as redes sociais, ela tem um ponto bom, a divulgação, o contato, mas o excesso disso tem prejudicado. Né? 1 hora em rede social, a gente tem uma média que a gente passa 3 horas, né? A gente passa 9 horas nas redes sociais, na internet. Me expondo aqui mais uma vez. A minha taxa era de 5 horas e eu vi que era terrível. Hoje eu consigo ter uma taxa de 3 horas por aí. Sim. Ainda é muito.
Se a gente pensar num curso de pós-graduação que as pessoas não estão investindo, um curso são 360 horas, por exemplo, a média de uma pós, né? Ou um curso específico tem menos horas do que isso. É 1 hora por dia em rede social. Se a gente pensar num ano que tem 365 dias, então assim, como que a gente tem que ter o tempo para cuidar de você, o tempo para você investir nos seus estudos, no conhecimento significativo e não vendo a vida alheia, por exemplo, ou muitas vezes com coisas que te distraiam realmente algo que não vai te agregar na sua vida, sabe? Priorizar, ter consciência disso, desligar de redes sociais, desligar daqueles avisos, sair de grupos que só fala bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, que você vê que não tem uma ligação em termos de importância da sua vida, de valor, de sentido. Essa questão muitas vezes que a gente para... Por exemplo, trânsito, que a gente vê muitas vezes deslocamento, muitas vezes você pode ligar, muitas vezes você pode fazer uma negociação pelo Skype, por alguma rede, até mesmo para otimizar mesmo o seu tempo dessa questão do trajeto que a gente vê aqui em Rio Preto, como isso é bastante, né? A gente fala assim que é só grandes centros, mas aqui em Rio Preto e nas grandes cidades também a gente passa por isso. E a questão também da falta de objetividade, a gente não tem planejamento, a gente não tem objetividade, não tem meta. Então a gente vai fazendo uma coisa sempre, e a gente não para realmente realizar o que é importante. Né? Então, a dica que eu dou, seja no trabalho... Inverte as prioridades. Inverter e colocar realmente no papel o que é importante do meu trabalho, o que realmente é significativo, porque não dá pra gente... As pessoas são tão imediatistas, né? A gente tá numa geração, tudo é pra ontem... Cuidado, porque às vezes não é culpa do outro, é a culpa sua de você absorver o estresse que é do outro. Então, falar não, respeitar os seus valores, saber o que é realmente significativo, que traz resultado para a sua vida, isso é muito, muito, muito importante. As tarefas, fazer tarefas diversificadas, porque às vezes você fica só numa coisa, você vê que não está produzindo, pare, ouça uma música. Ter esse tempo significativo de você pensar, aquela questão do ócio criativo, ele é importante. E não é ócio criativo de ficar pensando em rede social, não. É pensar em coisas que realmente fazem total diferença para a sua vida, que esse potencial criativo de você pensar uma coisa que, às vezes, nessa correria, você não tem tempo de pensar em coisas inovadoras, coisas promissoras para a sua vida. Você está repetindo, é como se você fosse assim, pense fora da caixa. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Quem diz que às vezes a gente tem uma caixa, né? Começa a pensar de uma forma diferente, né? Começa a abstrair para criar oportunidades melhor, no caso profissionalmente, falando da nossa carreira, pensando nessa questão de você evitar esse tempo desnecessário que a gente está vivendo para não chegar a esse sofrimento que as pessoas estão adoecendo por tem que estar passando, não está vendo os seus filhos, não está vendo o seu trabalho, e você não sabe que você fica refém disso e você não é autor da sua história. Com certeza. Bom, e o grande lance nisso é você se colocar como protagonista, né? Exato. Você entender que na sua vida, quem manda é você. Logicamente que você tem que ter aí todo um conhecimento, um arcabouço de conhecimento para saber lidar com o outro, para ter inteligência emocional, para se colocar como protagonista, porque senão o trem desanda, né? Sim, e aí sempre é culpado é o outro, as pessoas, a família, o filho, ou o colega do trabalho. Não, a gente tem que começar a trabalhar, resgatar esses nossos valores, trabalhar esse nosso autoconhecimento. Você tem o valor, mas você também tem a responsabilidade. Sim, isso faz total diferença das pessoas que conseguem ser executoras da sua vida, ter bastante ação, ter bastante resultados e metas coerentes com seus objetivos. É igual eu estava falando ontem, né? A gente sempre, né, eu pelo menos sempre falo das minhas particularidades aqui com os meus amigos, que eu considero que são os meus ouvintes. Eu estava falando com a minha mãe justamente isso. Eu falei, mãe, porque eu tenho 3 turnos na minha vida, eu tenho 3 profissões, digamos, 4, né, porque eu sou filho também. Então, assim, aí eu falo, mãe, como é? Ela falou assim, olha, é muito simples. É só você determinar os tempos. Olha, você vai ter o seu tempo de praticar a sua atividade física. Parece que eu não consigo
aquela coisa, né? Eu não consigo dar o start sem antes ir para academia. Então, não tá dando tempo de você ir às 8h30 para academia, vai às 7h30, mas tá frio, Sim. mas vai. Não é tudo que vai ser mil Concordo. maravilhas. Você tem que abrir fazer mão. isso. Temos que abrir mão de Não algumas é? coisas. Para Não tem. adequar. Você Exato. tem que fazer isso. Você tem que ter um tempo de no mínimo 2 horas para fazer isso. Não adianta você achar que vai conseguir em meia hora. E as pessoas falam assim, não faço, porque elas não têm coerência do que Exatamente, envolve esse tempo para fazer. Exatamente, É exatamente. isso mesmo, E é Márcio. tudo parte do autoconhecimento. E não é nem porque tem muita gente que fala não querendo ouvir. Entendeu? Parece que tem que os ouvidos e os olhos estão fechados, já sabendo qual é a realidade. E aí a gente fica nessa questão de eu sei, mas prefiro fingir que não sei. E aí acaba se Sabotador, boicotando. né? É isso, esse sabotador. O procrastinador é isso, né? Exatamente. Ele sabe Se que ele vai boicota. chegar atrasado, então ele já acorda mais. Às vezes ele acorda até mais cedo, mas ele vai fazer tudo Sim. que for preciso Sim. para chegar atrasado. Exatamente. Né? Então, gente, quebre esses padrões que a gente tem, que vão nos sacrificar demais, que vão nos onerar, que vão fazer com que a gente contribua para a gente não ter resultados que a gente espera. Exatamente. É sempre bom esse tipo de conversa. Olha, o Zé Frig tá falando aqui, estamos juntos, E ótimo aí, tema. Zé? Valeu, Zé, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui. Bom, valeu, muito obrigado, minha amiga. Semana que vem a gente tem mais. Na verdade, você volta na segunda, né? De manhã? É segunda de manhã? Segunda de manhã, às Segunda de manhã, 10h30. às 10h30. E aí, terça-feira que vem, Terça-feira, às 3h30. ela tá aqui 3h30 com a gente no estúdio. Um beijão, até a semana que vem, Ju. Muito agradecida a todos. Agora, 3h50, rápido intervalo, já voltamos.